Bom dia, pessoal! E aí, só alegria? Aqui é o professor Lucas Gandra e vamos dar continuidade ao nosso estudo de eletrostática, parte 2. Pessoal, para aqueles que acompanham a aula com o livro do COC, nós estamos no módulo 72, página 109 do livro 12, beleza? Nesse livro, gente, nós estávamos estudando eletrostática, parte 2, ou seja, estamos estudando as cargas elétricas em repouso nos condutores. Nosso assunto de hoje são os condutores em equilíbrio eletrostático. Pessoal, o que é um condutor em equilíbrio eletrostático? É um condutor onde não há movimento ordenado de elétrons. Como assim? Imagina que aqui eu tenho um fio condutor. Esse fio condutor é feito de átomos, ou seja, ele tem uma grande quantidade de elétrons. Só que esses elétrons eles se movimentam de modo aleatório. Então eu posso afirmar que esse é um condutor que está em equilíbrio eletrostático. Por quê? Porque se eles movimentarem em um sentido único, isso vai gerar uma corrente elétrica e vai ter um desequilíbrio de cargas, porque eu vou ter uma quantidade de negativos a mais do que a de positivo. Então, quando ele está em equilíbrio eletrostático, significa que ele tem a mesma quantidade de positivos e negativos. E por isso, ele está neutro. Isso não significa que ele não tem cargas, mas sim que as cargas estão em equilíbrio. Gente, quais são as consequências desse condutor estar em equilíbrio eletrostático? Primeira consequência, o campo elétrico no seu interior é zero. Como eu posso explicar isso? Imagina que eu tenho uma placa de cargas paralelas. Aí eu tenho, se ele está em equilíbrio eletrostático, ele tem a mesma quantidade de positivo e de negativo. Então isso vai gerar dois campos elétricos, um campo elétrico da placa e o campo elétrico externo. Como eles estão na mesma direção, porém em sentidos contrários, um anula o outro e faz com que o resultante no interior da placa seja zero. Então a primeira consequência é essa. Toda vez que você tiver um condutor em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico dele é nulo, ou seja, zero. Segunda consequência, quando existem cargas líquidas nesse condutor, elas são distribuídas sobre a superfície. Por que sobre a superfície? Porque o campo elétrico no interior é nulo. E aqui, como o campo é nulo, as cargas vão se distribuir por toda a superfície do meu condutor. Lembra daquele princípio que nós vimos em aula, que é o princípio de Dufay? O princípio de Dufay diz que as cargas opostas se atraem e as semelhantes se repelem. Então, como eu tenho uma carga líquida aqui positiva, são cargas iguais, e elas tendem a se repelir. Então, elas vão ficar mais longe possível uma das outras na superfície do condutor. Igual a gente durante o Covid-19, Quando você vai no mercado, você tem que ficar o mais longe possível lá na fila do seu colega, Então, olha como as cargas elétricas ensinam a gente a sobreviver nessa pandemia, tá? Então, nesse caso, essa é a segunda consequência. As cargas estão sempre na superfície, o mais distante possível uma das outras. Terceira consequência, o campo é perpendicular à superfície do condutor. Lembra que o campo lá dentro é zero, mas e na superfície existe campo? Existe. E ele é perpendicular à superfície do condutor. Um detalhe importante é que se esse condutor for esférico, por exemplo, qualquer campo desse vai ser igual, porque a distância entre a superfície e o centro é sempre a mesma, que seria o raio de uma circunferência. Então, nesse caso, o campo elétrico ele vai ser sempre perpendicular à superfície do condutor. E se esse condutor for esférico, lembra que essa superfície vai ser equipotencial, ou seja, vai ter o mesmo potencial em todas as regiões do condutor. Última consequência é quando esse condutor é de forma irregular, ele vai ter um acúmulo de carga em algumas áreas. Pense o seguinte, até parece que eu estou dando um Hadouken aqui no quadro, Mas esse tipo de condutor funciona da seguinte forma. Imagina que esse condutor ele é pontiagudo, ele tem uma pontinha. Lembra lá do supermercado, ficar o mais distante possível. Então esse condutor tem carga superficial líquida, e os elétrons são cargas iguais, então eles tendem a ficar o mais longe possível um do outro. Nesse caso, o que vai acontecer? Se eu for analisar quantas cargas eu tenho nessa região,
eu posso calcular a densidade superficial de cargas. O que é a densidade? É quantas cargas eu tenho por área. Então, se eu for calcular a densidade nessa área, ela sempre vai ser maior do que se eu pegar a mesma área em outra região do condutor. Então, aqui ó, eu tenho uma carga, aqui eu tenho 4. Ou seja, nessa região da pontinha, eu tenho mais densidade superficial de cargas do que em outras regiões curvilíneas do meu condutor. Como eu calculo a densidade? De novo, quantidade de carga dividido por área. Unidades de medida no SI, quantidade de carga elétrica Coulomb e área em metro quadrado. Então, a densidade vai ser dada em Coulomb por metro quadrado. Isso daqui em física a gente chama de poder das pontas. Por que poder das pontas? Porque as regiões pontiagudas, elas tendem a ter um acúmulo de carga elétrica. Isso explica, por exemplo, o para-raio. O para-raio, ele é um condutor que tem 3 pontas lá em cima, para atrair a descarga elétrica para essa região, porque as regiões pontiagudas tendem a ter um acúmulo de cargas elétricas. Beleza? Obrigado, gente, por mais uma aula. Enfim, foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro, mais sincero. Eu tô com saudade de vocês, hein? Até mais!